10 anos antes, durante o 53º treinamento anual de novos funcionários, o grupo da 53ª turma tinha sido oficialmente recebido na prestigiada família TK, durante uma grande celebração. No dia seguinte ao evento, o presidente perguntou a Léo se a garota que o havia superado como melhor funcionária se chamava Mila. Seu avô disse que ele deveria observá-la, com atenção, e decidir se ela era alguém com potencial para ajudar a empresa ou apenas uma jovem com raciocínio rápido. Essas foram as palavras exatas de seu avô. Mas enquanto olhava Mila, Léo não sentiu nada de especial. Na verdade, nem queria pensar nela. Naquele tempo, ouvia muitos comentários sussurrados sobre seu status, e muitos admiravam o fato de ele ser um chaibol de terceira geração, alguém que tinha tudo, inclusive boa aparência. Léo Issop, achando graça daqueles comentários, deu um leve sorriso, sabendo que esse tipo de gesto agradava aos outros. No entanto, pensou em como já estava acostumado com esse tipo de atenção, principalmente das mulheres, que nem conseguiam encará-lo nos olhos. Apesar disso, ele não gostava tanto daquela tensão. Na verdade, achava até incômoda. Ao tomar um gole da bebida, valorizava os momentos de silêncio, pois sabia como era cansativo manter a própria imagem o dia todo. Nesse momento, o som de passos se aproximando chamou sua atenção. Era Mila, que caminhava calmamente pelo corredor enquanto folheava um relatório. Quando os dois cruzaram olhares, Léo notou que ela não desviou, pelo contrário, o encarou diretamente nos olhos e sorriu. E isso lhe causou uma sensação inesperada de incômodo. Lentamente, Léo abriu os olhos, pensando em como aquele sonho havia sido surpreendentemente estranho. Do lado de fora, ouviu a voz de Mila chamando e avisando que havia chegado. Antes que ele pudesse responder, ela entrou sem esperar, dizendo que tinha trazido documentos que precisavam da aprovação dele. Léo, com a expressão fechada, quis saber por que ela havia entrado sem permissão. No entanto, ao olhar para Mila, ficou por um instante sem reação. Ela se parecia demais com a garota do sonho, a Mila, de 10 anos atrás, e mais uma vez sentiu um leve desconforto. Mila comentou que pensou que ele estivesse dormindo e colocou os papéis sobre a mesa, explicando que se tratava do relatório do projeto do resort. Ele perguntou por tanto barulho por algo tão simples, mas ao folhear o material, ficou surpreso com a organização. Os dados estavam tão claros que a leitura se tornava muito fácil. Mesmo assim, empurrou o relatório de lado e aconselhou a assistente a não se esforçar tanto, ressaltando que mesmo que ela desse tudo de si, isso não mudaria nada. Disse que ninguém valorizaria seu esforço e que a empresa não cairia sem ele. Em seguida, perguntou se ela discordava daquela visão. Mila disse que discordava e afirmou que o diretor executivo Lee Yi-sok era indispensável para a empresa. Acrescentando que nos últimos 10 anos, nenhum funcionário havia deixado de reconhecer o empenho que ele sempre demonstrou pelo grupo TK. Ela aproveitou ainda para agradecer mais uma vez por trabalhar com alguém tão competente. Léo desviou o olhar e disse que ela podia sair. Ele analisaria o relatório depois. Mila sentiu e avisou que se fosse necessário ajustar alguma coisa, era só chamá-la, e então deixou a sala. Mais tarde, na sala de Taijun, ele sorria e comentava que finalmente estava vendo o rosto de Lee Yi-sok depois de um tempo. Lembrou que Léo havia dito que não trabalharia mais, e que agora, com seu retorno, os superiores estavam animados, pois ele finalmente começava a mostrar seu potencial. Léo recusou os elogios, dizendo que quem havia feito o trabalho de verdade tinha sido Mila. Taijun concordou, afirmando que nomeá-la como secretária foi uma escolha acertada. Léo quis saber qual desculpa Taijun usou para transferi-la e se havia descoberto algum defeito nela, já que ela era boa demais para ocupar o cargo de secretária. Taijun deu um sorriso irônico e mencionou que o próprio Léo andava investigando o assunto nos últimos dias, e até o diretor de Relações Públicas havia se envolvido. Léo então se lembrou dos irmãos gêmeos de Mila, ambos patinadores artísticos universitários, mas admitiu que apenas com base nas apresentações deles, ainda era difícil saber se valiam um investimento da TK.
Taijun questionou se aquilo sequer podia ser chamado de patrocínio, considerando as circunstâncias. Após pensar um pouco, Lee perguntou se estavam mesmo usando essa situação como pretexto para torná-la sua secretária. Taijun deu de ombros e lembrou Lee de que ele havia fugido de suas obrigações ao viajar para o exterior. Diante disso, o mínimo que podiam fazer era colocar alguém competente no lugar que ele havia deixado. Ainda tentando entender tudo, Léo se lembrou de que os pais de Mila eram donos de um restaurante simples e que os irmãos dela estavam envolvidos com esportes competitivos, o que certamente trazia grandes dificuldades financeiras. Se a proposta partiu do presidente, então era provável que Mila tenha se visto numa situação em que recusar o cargo de secretária simplesmente não era uma opção. Percebendo a expressão dele, Taijun comentou que a gerente Mila estava se saindo muito bem como assistente executiva e que não havia nada de errado com o desempenho dela. Em seguida, perguntou se por acaso Léo estava preocupado com a situação da funcionária. Surpreso, Léo se perguntou em silêncio se realmente estaria preocupado com aquela mulher, mas logo afastou a ideia, considerando-a absurda. No entanto, ao se lembrar do momento em que Mila segurou seu braço, voltou a se sentir inquieto. Aquele toque, somado ao olhar intenso dela, parecia estranho, fora do comum. Tentou convencer a si mesmo de que era apenas incômodo, nada mais. Ainda assim, por mais que tentasse, a sensação permanecia, deixando-o mergulhado em pensamentos confusos. Era uma tarde quente, ensolarada, ideal para relaxar e aproveitar um café no sofá macio, mas a tranquilidade foi interrompida pelo som de passos apressados. Lee reconheceu o ritmo. Era Mila, que entrou de repente chamando em voz alta e perguntando se ele estava aproveitando aquele raro momento de descanso. Ele tentou pedir que ela esperasse, quase sem conseguir disfarçar o susto e a aceleração do próprio coração. Mila insistiu que precisavam iniciar a programação da tarde. Enquanto ela falava sem parar sobre os compromissos, ele tentava interrompê-lo em vão. Mais tarde, já dentro do carro, Lee comentou com o assistente Kim que sua vida havia virado um verdadeiro filme de suspense, com o coração acelerando sempre que ouvia passos se aproximando, especialmente com a pressão constante para revisar documentos. Resmungou como parecia impossível para Mila parar por um segundo sequer, e perguntou como podia ser o chefe dela se vivia o tempo todo com medo. O assistente Kim comentou como era esperado, que a secretária Mila estava sempre cheia de energia. Léo suspirou dizendo que era inacreditável o carro ser o único lugar onde conseguia relaxar de verdade. Nesse instante, o telefone começou a tocar sem parar. Ele reclamou, perguntando quem estaria ligando, e se surpreendeu ao ver que era Mila. Imediatamente, Lee ordenou que não atendessem, mas Mila, sem hesitar, atendeu a ligação, se apresentou e perguntou o motivo do contato. Léo sussurrou, pedindo que ela não revelasse onde estavam, mas Mila disse que podia ouvir a voz do diretor executivo e lembrou que, de acordo com a agenda, não havia nenhuma tarefa fora do escritório naquele horário. Léo tentou se justificar, nervoso, dizendo que havia sim algo importante a ser resolvido fora, mas Mila perguntou se ele achava mesmo que existia alguma coisa que ela não soubesse, e lembrou da pilha de tarefas esperando por ele, exigindo que ele voltasse o quanto antes. Quando ele reclamou, dizendo que estava ocupado no momento, Mila concordou com firmeza, disse que a aguardaria e encerrou o assunto. Mais tarde, Mila reclamava que o expediente já tinha terminado há muito tempo e que aquela situação estava testando a paciência dela. Seia reconheceu o quanto ela vinha se esforçando, enquanto Mila se perguntava se Léo era uma criança. Nesse instante, a campainha tocou e Ha Yu-no entrou no apartamento dizendo que sentia falta delas. Seia brincou comentando que o irmão provavelmente apareceu por causa da comida feita pela mãe de Mila, ao que Yu-no admitiu que não podia perder essa oportunidade. Mila se ofereceu para preparar uma porção generosa para ele, mas ele a interrompeu rapidamente, pedindo que não exagerasse, apenas o suficiente para experimentar já estaria ótimo. De repente, como se lembrasse de algo importante, Yu-no se virou para Seia e perguntou se ela ainda tinha um encontro às cegas marcado para o dia seguinte. Pegando-a de surpresa, Seiya ficou tensa e exigiu saber como ele havia descoberto.
Ele contou que o homem em questão era filho do diretor do Hospital J, um antigo colega de classe dele, dos tempos do ensino fundamental. Seiya ficou visivelmente surpresa com a revelação e quis saber se ele havia dito algo. O irmão explicou que o rapaz só perguntou sobre as preferências dela e que ele respondeu que ela gostava do restaurante francês do Hotel N. Ainda desconfiada, Seiya perguntou se havia mais alguma coisa. Yuno a tranquilizou, dizendo que não. Só tinha mencionado que ela era do tipo fofa e estilosa. Mila, resmungando para si mesma, repetiu as palavras fofa e estilosa, em um tom de espanto. Sem saber onde esconder o rosto, Seiya concordou que era sim fofa antes de empurrar Ryuno porta fora, dizendo que ele devia ir logo para casa. Depois que ele saiu, Mila, agora visivelmente abalada, perguntou o que deveria fazer. Seiya tentou acalmá-la, dizendo que respirasse fundo e mantivesse a calma. 3 dias antes, durante uma conversa, Seiya havia implorado para que Mila fosse ao encontro às cegas em seu lugar, explicando que o restaurante era caríssimo, nada menos que o famoso restaurante francês do Hotel M. Mila comentou que nem gostava tanto assim de comida francesa, mas apesar da hesitação, acabou cedendo ao drama de Seiya. A amiga lembrou do esforço que fez para conseguir ingressos para o show do seu grupo favorito, o último antes de alguns dos integrantes alistarem no exército. Se perdesse, talvez nunca mais tivesse a chance de ver o grupo completo no palco. Desesperada, Seiya agarrou a Mila com teatralidade, fazendo uma promessa exagerada. Se Mila ajudasse naquela vez, ela não pediria mais nenhum favor nas tarefas da casa pelos próximos 6 meses. Prometeu que cuidaria sozinha de cozinhar, lavar a louça e limpar durante todo o período. Mila resmungou que não precisava de tanto drama, mas Seiya insistiu. No fim, Mila acabou aceitando, dizendo que só ficaria lá por 1 hora. E foi assim que tudo começou. Enquanto Seiya era uma editora experiente, com 8 anos de carreira em revistas de moda, Mila mal sabia distinguir uma peça da outra. Para ela, roupas eram apenas para cobrir o corpo. Quando Mila protestou, perguntando como conseguiria fingir ser alguém fofa e estilosa, Seiya garantiu que ela não precisava se preocupar. Abriu seu guarda-roupa impressionante e, com toda a confiança de uma especialista em moda, declarou que apostaria sua reputação para transformar Mila na substituta perfeita. O grande dia chegou. O jantar com o filho do diretor do Hospital J e Seiya estava animadíssima. Chamou Mila perguntando se ela já estava pronta, e ela respondeu de forma seca que não. Seiya, mantendo o entusiasmo, disse que era a hora da transformação e puxou a amiga em direção ao quarto. No fim da tarde, em frente ao Hotel N, Lee comentou que fazia tempo desde a última vez que tinha um compromisso pessoal. Seu assistente, K, mencionou que a reunião de ex-alunos da escola primária seria uma boa chance para reencontrar velhos amigos depois de tanto tempo. Animado, ele expressou a esperança de que Lee aproveitasse a ocasião. Lee concordou e agradeceu. Pouco depois, recebeu uma notificação informando que deveria ir direto para o bar, e então seguiu para lá. Enquanto isso, Mila ainda se sentia um pouco desconfortável, refletindo sobre o fato de nunca ter estado em um lugar tão sofisticado e torcendo para não estar atrasada. Poucos minutos depois, estava frente a frente com o filho do diretor do hospital, que demonstrou surpresa ao vê-la. Johnny comentou que esperava que ela fosse pequena, pois havia escutado que ela era do tipo fofa. No entanto, admitiu que ela era bem alta e muito bonita. Mila respondeu de forma educada, dizendo que ele estava sendo gentil demais. Quando Johnny perguntou se ela tinha gostado da comida, ela confirmou que sim, embora estivesse um pouco desconfortável a ponto de sentir que a comida poderia sair pelo nariz a qualquer momento. Nesse instante, lembrou-se da promessa de Seiya, que garantiu que o jantar duraria apenas 1 hora. Faltavam só mais 10 minutinhos. Logo depois, John a convidou para subir para o bar no terraço do hotel, explicando que o local era conhecido pelo famoso coquetel da noite solitária e que a combinação das bebidas com a vista do céu estrelado era incrível. Mila riu meio sem jeito e se desculpou dizendo que precisava trabalhar cedo no dia seguinte. No banheiro, soltou um suspiro de alívio, para o jantar finalmente ter terminado. Como fazia muito tempo que não usava maquiagem, estava se sentindo desconfortável e seus olhos já pesavam por causa das lentes de contato. Decidiu retirá-las ali mesmo.
Ao fazer isso, se lembrou da sugestão de mini-férias que Sei havia mencionado e começou a se perguntar o que deveria fazer em relação a isso. Ainda incerta, pensava nas responsabilidades do dia seguinte no trabalho. Ao sair do banheiro, deu de cara com a vista do terraço e murmurou para si mesmo quanto aquela paisagem era linda. Pensou nos meses de esforço constante e se perguntou quando teria outra oportunidade de relaxar em um lugar tão bonito. Além disso, fazia muito tempo desde a última vez que havia se arrumado daquela forma. Decidiu então que aproveitaria aquela noite como uma versão diferente de si mesma. Enquanto isso, Lee estava no bar com alguns antigos colegas. Eles o incentivavam a continuar bebendo. Um deles perguntou como estava o drink e Lee respondeu que estava bom. Em seguida, outro quis saber se ele estava se envolvendo com alguém. Ele se espantou com a pergunta e quis entender por que aquele assunto tinha surgido de repente. O amigo explicou que a Beyoncé raramente aparecia, era natural que todos estivessem curiosos, e perguntou por quanto tempo mais ele pretendia continuar solteiro. A pergunta o fez estremecer, e logo outro colega brincou, dizendo que talvez houvesse alguém em sua mente, quem sabe a filha de alguma família influente. Lee tentou mudar de assunto, perguntando por que estavam tão interessados na sua vida pessoal. Em resposta, um dos amigos comentou que não havia nada mais interessante do que os romances de um herdeiro chebol de terceira geração. Todos riram e levantaram suas taças, fazendo um brinde. Desejavam que Lee escapasse da vida de solteirão. Enquanto todos gritavam, Lee notou que pareciam animados demais com o assunto. Beyoncé deu mais um gole. De repente ouviu passos e soube de imediato que pertenciam à assistente Mila. Levantou o olhar e a viu caminhando a certa distância pelo local, mas logo balançou a cabeça descartando a ideia. Devia estar imaginando coisas. Afinal, não havia como aquela mulher tão linda, com aquele vestido elegante, ser Mila. Aquela mulher definitivamente era o tipo dele. Que demais! Ai, que delícia!